Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Você tem medo de alguma coisa? Como, por exemplo, medo do mar, do escuro, de altura e até mesmo de aranha? Existe diferença entre medo e fobia? Porque algumas pessoas se arriscam mais do que outras. Essas questões e muito mais você vai saber numa entrevista com a pedagoga da Unicamp, Maria Belintani. E por falar em medo, você praticaria rapel num paredão com cerca de 50 metros de altura? Pois é, a Silvia Coelho esteve em Valinhos com a equipe Grampo 9, que atua em esportes de aventura. Será que ela teve coragem de encarar esse desafio? Isso você vai conferir daqui a pouco. Pessoal, o nosso Mais Cidadão acabou de completar 1 ano. E nós preparamos um clipe especial para relembrarmos juntos os melhores momentos do nosso programa. Confira agora a entrevista sobre o medo. Tem gente que tem medo de altura, outros têm medo de cão, de gato, de aranha, de jacaré, de cobra, etc. Alguns têm medo de escuro. Então nós vamos falar com a professora Maria para ver de que maneira esse medo caracteriza a vida de uma pessoa, como é que a gente pode superar isso, como é que a gente define o medo. O medo é uma reação natural do nosso organismo em relação a algumas situações específicas, né? Seja de um animal, seja de uma chuva, medo de morte, de insegurança, de perder, né? Então, ele é uma reação muito difícil alguém não ter medo de alguma coisa, porque parece que ele está no nosso código genético. E qual a diferença entre o medo e a fobia? A fobia é extrapolar, é intensidade. A fobia é quando o medo já tomou uma proporção muito grande e ela paralisa a pessoa para determinadas situações. Então, em relação à altura, eu, por exemplo, eu tenho receio de altura, eu não gosto. Se eu estou dentro de um avião, eu não tenho problema, parece que aquela casca do avião acaba me protegendo. Se eu estou olhando um edifício muito alto lá embaixo, eu sinto até uma certa tontura, não é? Isso acho que é uma coisa que muita gente sente também e tal. E outros não estão nem aí. É o treinamento, é a situação que você já está confortável, porque já viveu aquela situação que tira o seu medo, ou em algumas situações é preciso de um apoio de um profissional. Bom, o medo tem um aspecto que diz respeito à excitação. E a pessoa sente medo e ao mesmo tempo sente prazer em estar excitada e vencer aquele desafio como descer no rapel. Em outras situações a pessoa fica paralisada, né? Mas se aquilo incomoda muito ela na sua vida e ela se vê em situações como a altura que ela gostaria de superar, é possível, no entanto, ela precisa ir gradativamente fazendo isso. Conversar sobre o assunto com alguém que não tenha o medo de altura, não subir de repente num prédio muito alto, mas enfrentar alguns lances de escada, né? Em cima de uma laje, alguma coisa assim. Nada drástico, porque senão a pessoa ainda não tem estrutura para conseguir romper com o medo, e isso, se ela faz drasticamente, ela não consegue superar. No caso, por exemplo, de cães e gatos, por exemplo, são animais domésticos, né? Estão dentro de casa e tal, e a maioria das pessoas não tem medo. Mas às vezes tem pessoas que têm medo de um animal pequeno desse e se apavora, fica totalmente suada, perde o controle, treme, etc. O que acontece com essas pessoas? Foram traumas que tiveram na infância ou são situações que ela desconhece e nem sabe como reagir? Bom, o medo ele pode ser relacionado a um trauma de infância ou ele pode ser uma representação que a pessoa tem sobre as histórias que os familiares contam ou contaram e aquilo impressionou muito ela. Descobrir o motivo do porquê do medo não é racional, sabe? Não interessa o porquê, o interessa é que você tem medo. Agora, lidar com essa situação para superar, aí sim.
Também não é correto, por exemplo, quando você coloca medo numa criança e de uma maneira muito exagerada, às vezes até histérica. Não pega o cachorro, ele vai te morder. Não é assim que a gente educa alguém a ter cuidado com a sua segurança. Certo. E isso pode provocar futuramente medo? Pode. Então nós precisamos ter bom senso, né? Ser ponderados ao alertar alguém a respeito da segurança que ela deve ter consigo mesmo, e não fazer disso uma situação em que ela vai posteriormente ter um problema por ter um medo nesse nível de um gatinho passar e a pessoa ficar Tá certo. A gente vê, às vezes, né, professor, alguns programas de televisão onde aparece alguém lá que é especialista em cobra. Então ele vai pegar as cobras no deserto, no mar, em tudo quanto é lugar, ele é especialista. Então ele sabe até onde ele pode ir. Então ele também tem medo, porque a hora que ele chega perto da cobra e ela dá o bote, ele se afasta para que ela não o pique, tá certo? Certo. Então mesmo em situações de medo, em que você domina tudo, essa situação existe para que te dê adrenalina suficiente e a competência para você trabalhar aquela questão. O que acontece é que muitas vezes o medo ele não é racional para a pessoa nem sabe por que ela tem. Nesse caso, o que os educadores recomendam para as mães, para os filhos? Como é que a gente pode tratar essas questões? Primeira coisa, você não pode aplicar juízo de valor. Porque você é bobo, porque você não tem coragem, porque você é um covarde. Não, a questão não é essa. O medo não tem explicação. A pessoa tem ponto final. O que eu posso fazer para ajudar? Bom, o que eu posso fazer é dar informação a respeito daquele assunto. Né? Por exemplo, sobre os hábitos do cachorro, quais situações o cachorro ataca, o que eu posso fazer para nunca irritar um cachorro ou um gato. Então, esse procedimento tem que ser com base na conversa, no conhecimento daquele animal, de que alguns cachorros realmente a gente tem que se afastar, porque são muito ferozes. Então, esse é o primeiro ponto. Livros de história, quando as crianças são pequenas. Tem medo de escuro? Precisa deixar a luz acesa para a criança, ela se sentir até ela segura. ir se adaptando. Para ela, às vezes demora anos. Precisa ter muita paciência nesse processo. Professora Maria, tem algumas empresas hoje que estão levando seus executivos a uma situação de estresse. Por exemplo, tem empresas americanas, canadenses, que levam as pessoas para montanhas onde tem urso, tem animais não domesticados para enfrentar, situação de ter que arrumar alimento na floresta para a sua subsistência, às vezes corredeiras de rio que pegam aqueles botes e o bote vai virando e eles têm que se virar para mostrar companheirismo, uma certa liderança, capacidade de adaptação a situações de estresse. Isso ajuda as empresas a formar bons executivos ou essa é uma técnica que até leva a pessoa a um constrangimento? Colocar as pessoas em risco ou numa situação de estresse desnecessária para saber se realmente ela tem equilíbrio, não mede a sua competência profissional. Quando ela, em situação de estresse, efetivamente, ela consegue dar um bom desempenho naquilo que ela executa na sua empresa. Essas situações a gente costuma ver que faz parte de treinamento de soldados, Sim. de pessoas que vivem na floresta, né? Que tem esse de resgate, é um outro perfil. Eu não acredito que seja benéfico, saudável para uma pessoa ser exposta ao limite do estresse e de medos para provar que ela tem competência. Ter medo também preserva a sua pessoa, né? Preserva, ele também tem essa característica de preservar o ser humano, porque você passa a ser mais ponderado nas ações que você faz. Você para ver de onde vem o carro, não atravessa simplesmente. Por que você para? Porque você sabe que se vier um carro você vai ser atropelado, você vai morrer. A gente precisa ter isso em mente, sempre fazer do medo um instrumento de libertação, não de prisão. Vamos para um rápido intervalo. E voltamos com a equipe Grampo 9 e a nossa aventura no rapel. Até já!
Você está assistindo o programa Mais Cidadão.